Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, aqui na carta aos Hebreus, no versículo 6, pois o pastor Juraci falou sobre a fé, a confiança no nosso Deus. Nós precisamos crer, nós precisamos ter a certeza da existência desse Deus e que Ele é poderoso para tudo. Deus, Ele é o nosso auxílio e é o nosso socorro, e é bem presente nos momentos de angústia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que crer. Aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja, a recompensa para aqueles que servem a Deus e que trilham pelos princípios desse Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ser recompensados. Deus está conosco. Eu sei que não é fácil. As situações vêm, às vezes situações delicadas em nossas vidas, e nós temos dificuldade para acreditar que Deus está conosco e que Ele vai nos entregar a vitória nas nossas mãos. Mas, meus irmãos, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando surgir essa dúvida, porque o inimigo também ele é astuto, e ele usa bocas para tentar arrancar de dentro dos nossos corações a confiança, a fé, a certeza na nossa vitória. Ele usa, mas o nosso Deus é mais poderoso. Nós vamos clamar, nós vamos pedir a esse Deus, nós vamos rogar a Ele em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vamos pedir: Senhor, me ajuda a crer, a confiar no Senhor, a acreditar nas suas promessas, no seu poder, e que o Senhor é poderoso para tudo, e que essa bênção já está em minhas mãos, nas mãos dos meus familiares. Meus irmãos, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem fé é impossível agradar a esse Deus Todo-Poderoso. Mas a vitória é do povo de Deus, porque a palavra de Deus diz assim também: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inimigo, meus irmãos, ele usa as suas ferramentas, que são essas portas, simbolizado por essas portas infernais, tentando desacreditar a você desse Deus Todo-Poderoso, de que você vai alcançar a vitória, e também tentando barrar o crescimento do Evangelho e da igreja. Mas Jesus nos diz assim, que as portas do inferno não vão prevalecer contra o povo de Deus, e nós somos o Israel do Deus Todo-Poderoso. Jesus está aqui em nosso meio, Ele está aqui, Ele é todo-poderoso. O inimigo não é maior do que o nosso Deus. Deus está conosco. A vitória é nossa. Nós já alcançamos a vitória em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continua crendo, e quando vier a falta de fé, vamos buscar, vamos orar, porque Deus está conosco. Quantas bênçãos você já alcançou das mãos desse Deus Todo-Poderoso? Quantas vitórias! Nós estamos de pé até aqui porque Deus nos deu vitória. Senão já teríamos desistido, teríamos voltado para trás. Isso é uma prova clara de que esse Deus está conosco e está nos ajudando a todo instante de nossas vidas, e graças ao bom Deus por isso. E Deus seja louvado por isso, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Graças ao bom Deus, louvado seja Deus. Nós vamos continuar crendo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha irmã, eu posso contar um testemunho aqui? Se a senhora me permite, eu vou ser rápido para não ficar aqui tomando tempo. Amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no ano de 1985, eu tinha aproximadamente uns 13 anos de vida. Eu estava em cima de uma cama doente, ali mais para o interior do estado de São Paulo, e era um menino que foi criado numa cidadezinha pequena, uma cidadezinha simples. O nome dessa cidade é Lavínia. E eu sentindo dor, aí eu me deitei na cama
me deitei na cama e repentinamente, meus irmãos, apareceu na porta do meu quarto um homem. E esse homem, ele estava trajando um terno azul, e eu vi os detalhes. E um sapato preto que reluzia em seus pés. E ele tinha um cabelo ondulado. Ele era alto, ele tinha barba, só que era parada. Interessante que ele olhou para mim com aquele sofrimento em cima da cama, e ele me saudou. E quando aquele homem me saudou, que eu olhei no rosto dele, ele não precisava falar absolutamente nada. O amor que ele tinha dentro do seu coração transparecia em seu rosto. E ele disse assim para mim: bom dia, Cícero. E ele começou a dialogar comigo. Esse homem, ele perguntou para mim assim: Cícero, tu sabes quem eu sou? E eu disse para ele assim: não, eu não sei quem o Senhor é. E ele se identificou para mim. Ele se identificou dessa maneira: eu sou Jeová. Aí eu falei: Jeová? Quem é esse homem? Mas aquele homem me transmitiu confiança. E ele foi para o canto da parede, para a esquina onde as paredes se encontram ali. E eu já vi uma estrutura semelhante a um semiarco, dessas cortinas que tem nos trocadores de roupa das lojas. E esse homem, ele entrou para o canto, e eu fiquei observando. Aí ele tirou aquele terno e veio com um roupão branco até nos seus pés. Interessante que ele montou assim uma mesinha, havia uma cadeira, e ele pôs aquela pasta em cima daquela mesa. E eu fiquei observando, criança, né? Eu observando aquilo, eu falei: deve ter livros ali dentro. Mas quando ele abriu, meus irmãos, que eu observei naquela pasta, veja como que Deus, Ele é simples. Porque Ele mesmo diz assim: eu sou manso e sou humilde. E vocês aprendam de mim, porque o nosso Deus, Ele é manso, Ele é humilde. E eu fiquei ali observando aquilo, e havia medicações ali, mas era uma simbologia, porque Deus não precisa. É claro que a medicina, ela é deixada por Deus. Ela é deixada por Deus. Deus dá sabedoria e inteligência ao homem para desenvolver medicações para benefício do ser humano. E eu fiquei observando. Aí ele montou aquela estrutura, voltou novamente, tinha uma primeira cortina. Entre a segunda cortina e a primeira, eu via tudo que ele fazia. Aí ele entrou para a segunda, e eu pensei assim: é um médico. E tudo que eu quero é que esse médico cuide de mim, porque eu estou doente. Eu quero voltar a correr, eu quero brincar. Então, aí ele entrou lá, eu falei: o médico foi embora. Eu falei assim: eu vou aonde esse médico está, porque ele foi embora. E o tempo, aí uma voz falou para mim assim: Cícero, ali onde ele está, você não pode ir. Fique aí, sentadinho onde você está. E eu sentado em cima da cama, eu adormeci. Eu acordei com ele abrindo a segunda cortina. Aí ele foi onde estava aquela pasta, pegou um copinho semelhante àquele copo da Santa Ceia que antigamente nós tomávamos, aquele copinho de café. E ele misturou algumas medicações. Era uma simbologia com um significado, que Deus estava me curando. E hoje eu estou aqui curado. E eu não sou melhor do que ninguém, meus irmãos. Assim como Cristo resgatou vocês, Ele também me resgatou. E as bênçãos desse Deus que está sobre mim, que me acompanha, também está sobre vocês e acompanha cada um de vocês. Nós temos que acreditar, nós temos que ter fé. E ele veio com esse copo, abriu a primeira cortina, veio até a cama onde eu estava e falou assim: Cícero, toma essa medicação que você vai ficar bom. Meus irmãos, Deus, Ele continua o mesmo. É um homem que é incrédulo. Às vezes lhe falta a confiança nesse Deus, mas Deus é o mesmo, Ele não mudou. Então, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se Deus fez isso comigo, Ele faz com os meus irmãos e as minhas irmãs. A vitória é da igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E logo vocês vão alçar a bandeira da vitória, e nela vai estar escrito: vitorioso e vitoriosa, porque nós somos o Israel desse Deus, e Jesus está conosco. Graças ao bom Deus. Amém. Deus seja sempre louvado. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deixa eu falar algo para a igreja nessa noite, né? A campanha, primeiro dia, Jeremias 33:3, né? Estou fazendo essa